E se eu te disser que você não está exausto de trabalhar? Que na realidade você pode estar exausto de ter que fingir que você ama o que você faz todo dia. A sociedade de hoje ela acaba nos impondo que a gente esteja 100% afim de fazer tudo aquilo que a gente tem para fazer, né? Tanto a nível doméstico quanto a nível profissional. Mas eu preciso te dizer uma coisa que pouca gente tem coragem de falar hoje em dia. Tá tudo bem você sentir tédio, frustração e algum desprazer na sua rotina, tá? Isso não é um problema psicológico. Isso é uma experiência sua como humano. Você vai passar por isso, ok? Seja bem-vindo ao canal Além do Devaneio. Meu nome é Matheus. E aqui no canal a gente vai falar sobre as questões da vida adulta de uma forma honesta, transparente, sem esses conselhos irreais de produtividade que a gente vê muito por aí hoje, beleza? Hoje a gente vai falar sobre a nossa relação com a nossa rotina, né? Com o nosso trabalho, com os nossos afazeres domésticos, já que a gente não pode simplesmente jogar tudo pro alto, a gente precisa aprender a se relacionar da melhor forma com a nossa rotina. Então vamos lá? Inicialmente a gente precisa entender que o que drena a nossa energia não são os nossos afazeres profissionais e domésticos geralmente, mas sim o fato de que quando a gente se incomoda com algum aspecto da nossa rotina, a gente se obriga a não se incomodar, né? A gente vive esse embate interno entre sentir que de fato tem coisas que poderiam melhorar ou tem coisas que a gente não está tão afim de fazer, né, que a gente poderia estar em uma situação diferente, mas a gente não se permite ter esse tipo de impressão, a gente não se permite ter esse tipo de sensação, a gente reprime. E isso acontece porque a gente de fato vive em uma sociedade que a todo momento nos ensina que é errado a gente se incomodar com a nossa rotina. É a sociedade do espetáculo, onde está todo mundo a todo momento tentando mostrar para o outro e dizer para o outro que está vivendo uma vida maravilhosa. E aí fica parecendo que é errado você perceber que tem coisas que não estão bem encaixadas ou que tem coisas que poderiam melhorar na nossa rotina. Existe um filósofo que hoje está bastante em alta, que é o Byung-Chul Han, que ele vai falar sobre um conceito chamado de violência da positividade, que é exatamente isso que a gente está conversando aqui. Essa ideia de que a gente a todo momento precisa estar performando, que a gente precisa estar com a produtividade lá em cima, que a gente precisa amar todos os aspectos da nossa rotina, e caso contrário, isso é falha puramente nossa. Então, esse filósofo ele vai destrinchar esse conceito e vai mostrar como essa positividade em excesso, ela de fato acaba se tornando violência, né? E como isso acaba gerando adoecimento na nossa sociedade. Então, como que a gente sobrevive a isso, sabendo que a gente vai acordar amanhã de manhã e que a gente tem que seguir a nossa rotina? E o segredo psicológico aqui é a gente parar de brigar com nós mesmos quando a gente estiver diante de uma sensação de desprazer, de incômodo ou algo do tipo. Exatamente isso. Quando a gente vive nesse embate constante com nós mesmos, não nos permitindo a sentir, experienciar aquilo que nós estamos efetivamente sentindo, é onde reside e é onde inicia o processo de estresse, de ansiedade, ok? Existe uma máxima do Carl Jung que é a seguinte, né? Aquilo que você resiste, persiste. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Aquilo que a gente reprime, aquilo que a gente não aceita, tende a persistir dentro de nós. Então, esses embates, eles tendem a continuar e aumentar de intensidade com o tempo. E isso vai gerando aquele estresse crônico, né? Aquela ansiedade que nos acompanha dia a dia, e isso acaba, sim, podendo resvalar nos nossos relacionamentos profissionais, amorosos, nossos relacionamentos com os filhos, com os nossos pais. Então é muito importante a gente ter essa percepção, né, de que se a gente continua resistindo a essas sensações, esses sentimentos, eles tendem a persistir, eles tendem a continuar e, eventualmente, cada vez mais ficarem mais fortes dentro de nós. E agora a gente vai falar sobre um segundo ponto, e esse segundo ponto está mais relacionado ao trabalho, especificamente, né? No trabalho a gente sabe que a gente precisa muitas vezes atuar, a gente precisa de fato ser uma outra coisa que não nós mesmos. E isso é perfeitamente normal, tá? O Carl Jung também tem um conceito, que é o conceito de persona, que ele vai explicar que a gente de fato em sociedade tende, né, a performar algumas personas a fim da gente, né, se adequar aos grupos, a gente se adequar às normas daquele determinado espaço. Então isso é perfeitamente normal. E o que acontece aqui é que muitas vezes as pessoas vivem embates internos, né, principalmente em relação ao trabalho, em que elas entendem que elas precisam, né, atuar nesses ambientes, mas muitas vezes isso as incomoda muito. E nesse caso, a ideia é a gente atuar com bastante maturidade, realmente. É a gente entender que no ambiente profissional, a maior parte do tempo, a gente não tem como mudar aquilo que está posto, né? Aquelas regras que estão sendo, enfim, aquele jogo que está sendo jogado ali. Então, a gente ter maturidade em relação a esse ponto
e a gente entender que nesses ambientes a gente vai estar atuando nessa persona, isso faz diferença. Por quê? Porque muitas vezes nós acabamos, né, até como uma tendência de adaptação, etc., nós acabamos nos confundindo e a gente acaba entendendo que nós somos efetivamente a persona que o ambiente profissional, por exemplo, exige que nós sejamos, tá? Então, e isso é nocivo também. E assim como a gente falou da violência da positividade e de que a gente não pode acreditar, né, que o que a sociedade quer de nós nesse caso, que é aquela positividade excessiva e, enfim, que sempre a gente busca acreditar que está tudo bem, aqui tem a mesma questão, que é a gente não acreditar também que a persona que a gente exerce no ambiente profissional é a persona que nós somos efetivamente. Isso acaba acontecendo porque as pessoas, né, nos ambientes profissionais, elas, diante daquele conjunto de regras e normas, elas acabam muitas vezes incorporando aquilo e se confundindo com aquilo que está lá. Elas acabam achando que elas são a persona que elas são ali no ambiente profissional. Isso é muito nocivo, porque quando a pessoa começa a entrar muito em uma outra persona, ela corre o risco de parar de buscar as coisas que são autênticas dela, né? Ela acaba vivendo apenas para uma outra pessoa que não ela mesma, tá? Isso de fato é comum, tá? Então, esse ponto é muito importante. Quando a gente está falando de trabalho, a gente tem que ter muito clara essa percepção, né? Que lá a gente vai ter uma persona, a gente vai seguir ali o que a gente precisa fazer, né? E buscar uma carreira de sucesso, mas a gente tem que resguardar a nossa autenticidade também. E ainda nesse contexto, se você possui, né, um viés muito voltado para querer exercer a sua autenticidade no ambiente profissional, naturalmente com o tempo você vai buscar profissões e carreiras que permitam isso, né? Que geralmente vão para a área mais artística, da área de entretenimento e etc. Pegando esse gancho, é muito interessante a gente perceber que se a gente aplicar esses conceitos e a gente conseguir diminuir a nossa ansiedade, o nosso estresse, começa a sobrar energia para a gente fazer aquilo que a gente realmente gosta, né? Muitas vezes a gente nem sabe o que a gente gosta naquele momento da vida porque a gente só está fazendo o que o outro demanda da gente, né? Isso acaba acontecendo porque a gente fica tão entregue à nossa rotina, tão submerso naqueles afazeres, que a gente esquece de buscar aquilo que a gente efetivamente acha interessante. Então, quando a gente começa a buscar essa maior autenticidade, é quando a nossa vida começa a fluir de uma forma que a gente passa a viver a vida que a gente realmente quer viver, né? A gente acaba a experienciar as coisas que fazem sentido para nós, efetivamente, né? E aí a gente abandona um pouco o que o outro quer da gente e a gente começa a priorizar aquilo que nós queremos para nós mesmos, beleza? E esse foi o devaneio de hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, tenha ajudado você a olhar diferente para a sua relação com a sua rotina, ok? Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like aqui, comenta aqui embaixo, né, como você lida com esses embates internos, né, que a gente conversou aqui no vídeo. E muito obrigado por ter ficado até aqui e assistido esse vídeo até o final. Valeu, galera, um abraço e até o próximo devaneio. Tchau, tchau.